Pessoal, bom dia. Dando continuidade ao nosso curso de eletricista, vamos para mais uma aula super importante para você que quer ganhar o seu certificado do curso de eletricista aqui no canal da Universidade da Elétrica. Assista mais uma aula. Bom, antes da gente iniciar a parte prática, isso também está colocado aqui para vocês, é de suma importância. Então, a energia, nós vamos ter o sistema, o ponto de entrega, medição e distribuição. Isso é importante que você conheça cada um desses pontos para que você possa executar de forma adequada. Nós temos aqui, então, esse desenho representa o sistema de entrega de energia, né? O sistema de medição e a sua distribuição. Então, nós temos o ramal de ligação, que é esse ramal sinalizado aqui, é a parte da rede secundária, a qual o seu padrão de entrada vai fazer a conexão. Então, nós temos o padrão de entrada, que é esse postezinho aqui sinalizado. Nós temos o ramal de entrada, que é o ramal que conecta, que vem da rede secundária e desce até chegar ao sistema de medição. E aqui o ponto da entrega. Bom, o quadro de medição tem um fato importante, que é obrigatório aqui no quadro de medição, que o sistema do neutro esteja aterrado. Então, todas as concessionárias exigem esse aterramento. Esse aterramento, eu já coloquei em outras aulas, é um aterramento funcional, tá? Então, nesse ponto aqui, na medição, fazemos o aterramento. Depois nós temos o circuito de distribuição, que é o eletroduto onde vai ter os sistemas, se for um sistema trifásico, os condutores, as três fases e o neutro, chegando até o meu quadro de distribuição na minha residência. Esse quadro de distribuição, ele tem os disjuntores, né? Os disjuntores DTM, disjuntores termomagnéticos, disjuntores DR, que são os interruptores diferenciais residuais, e o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Então, quando você for fazer essa instalação, esses elementos devem estar contidos no quadro elétrico de distribuição, aquele quadro que está dentro da residência. Então, dessa forma, você já tem uma visão geral do que tem que ser instalado. Coloca-se o poste, né? Faz a instalação do poste, faz a injeção da barra de aterramento aqui, deixa aqui o neutro aterrado, o condutor, a concessionária, ela pede que esse condutor já deixe passado de pendurado, né? Aqui em Brasília, por exemplo, se for subterrâneo, aqui é aéreo, né? O condutor fica de pendurado aqui no poste para que seja feita a conexão, ok? Então, esse sistema é o sistema de entrega, medição e distribuição, a distribuição para dentro da residência. Lembrando, nós temos que ter os disjuntores de proteção contra sobrecarga e curto-circuito e os interruptores para proteção contra choque elétrico, né? Contato por fuga de corrente, e o DPS, dispositivo de proteção contra surto, barramento de neutro e barramento de terra, onde aqui você faz o aterramento do quadro da residência. Bom, o projeto de forma esquemática, você vai executar uma instalação elétrica. Lembra-se que você sai do quadro de medição, depois você vem para dentro da sua residência, o quadro de distribuição. Vamos imaginar uma residência térrea, como eu marquei aqui para vocês, é uma residência térrea. Se é uma residência térrea, o meu quadro de distribuição, ele vai sair, aqui no meu quadro de distribuição, está dentro da residência, ele sai um circuito dedicado para os chuveiros, né? Se eu tiver 3 chuveiros, eu vou ter 3 circuitos desse. Se eu tiver uma outra carga de uso específico, sai do quadro de distribuição um eletroduto dedicado para atender essa carga. Aqui tem os circuitos de tomadas, conhecido como circuitos de tomadas de uso geral, e os circuitos de iluminação, quantos forem previstos ali no projeto, né? Então, o circuito que eu chamo aqui são circuitos terminais, né? São circuitos onde a carga está conectada diretamente. Então, quando você for executar, já tem em mente, vai ter que puxar um circuito para o chuveiro, alguns circuitos para tomada, vai depender do projeto, né?
e que vocês podem aprender aqui na Universidade da Elétrica, que tem a aula dedicada a projeto elétrico residencial, né? E circuito de iluminação. Isso para uma residência, que eu coloquei aqui, uma residência térrea. E se a minha residência ela for uma residência, um sobrado, aí a configuração na sua cabeça já tem que mudar um pouco. Você vai ter o quadro de medição, geralmente se coloca um quadro no térreo, um quadro 1 de distribuição no térreo e um quadro 2 no pavimento superior. Se tiver 3 pavimentos, 3 quadros elétricos de distribuição. E cada pavimento sendo atendido os circuitos. Então, no quadro térreo, você tem aqui tomadas, circuito de tomada, circuito de iluminação. Aqui no pavimento superior você tem chuveiro, aqui tem máquina de lavar, que foi ligada aqui um circuito de uso específico para ela, né? Então, é importante observar, se eu tenho 2 pavimentos, eu tenho que ter 2 quadros, QD1 ligado ao QD2. E aqui os circuitos terminais sendo distribuídos. Então, quando você for fazer uma instalação elétrica, provavelmente, se tem 2 pavimentos, você deverá ter 2 quadros elétricos. Um no pavimento inferior, no térreo, e o outro no superior. Isso flexibiliza, né? E aumenta assim o seccionamento da sua instalação elétrica, conforme é previsto na 5410. Bom, outra forma esquemática aqui que vai auxiliar na execução do projeto é um edifício residencial. Em um edifício residencial, nós temos o quadro geral, né? Temos o circuito de distribuição principal e temos o QM1, que é a administração, né? Esse QM1 é o quadro, né, do condomínio, né? Se é um bloco residencial, quadro de condomínio que vai atender o circuito das áreas comuns, né? Esse circuito de distribuição principal, ele vai atender um quadro de medidores das unidades, quadro geral de medição, onde tem um painel aqui, onde eu tenho vários relógios, vários QM, várias unidades medidoras, e aqui QD1, QD2, QD3, QD4 é o quadro de distribuição de cada um dos apartamentos. Então, de forma esquemática, aqui representa como é feita a ligação e a interligação de um edifício residencial à sua forma esquemática. Bom, agora vamos à ligação elétrica, para que vocês tenham na cabeça como que se ocorre essa ligação elétrica. Então, nós temos aqui o quadro de distribuição, temos aqui o eletroduto, tá? Isso aqui é o eletroduto. Dentro desse eletroduto, por exemplo, eu estou ligando essa tomada. Dentro do eletroduto, olha os componentes que vão envolver. Quadro elétrico, saiu o eletroduto para chegar até essa caixa de tomada aqui, onde eu vou fazer a ligação da minha tomada. Tomada, sabemos que a seção mínima é 2,5. Então, nesse eletroduto eu tenho 3 condutores, 1, 2, 3, o condutor de fase, neutro e terra, né? Na seção de 2,5, como mostrado aqui. O condutor de neutro é esse primeiro, condutor de fase, condutor de terra, alimentando, né, a minha tomada aqui, mostrando um exemplo de uma ligação esquemática, onde vocês podem identificar, né, como é feita essa ligação, que sai lá do quadro para alimentar esse circuito dessa tomada. E aqui embaixo, de forma simplificada, o diagrama unifilar, não é, que representa desde o quadro de distribuição até a tomada, exemplificando aqui uma tomada baixa que pertence ao circuito 1, onde eu tenho o meu neutro, a minha fase e meu terra. Então, essa ligação esquemática dá uma visão para vocês na hora de fazer a execução, que a execução começa fazendo a distribuição dos circuitos partindo do quadro elétrico. Aqui um outro exemplo de uma ligação. Essa ligação aqui é uma ligação de uma tomada com um interruptor, que vocês podem estar vendo aqui, ó, uma tomada
Aqui embaixo essa tomada, aqui o interruptor, que pertence a 2 circuitos. Então, o eletroduto vai sair lá do meu quadro de distribuição, meu QD aqui, né? Sai do quadro de distribuição, né? Um eletroduto. Aí tem 5 condutores aqui dentro desse eletroduto. Condutores do circuito 1, que é o circuito de iluminação, do circuito 2, que é o circuito para atender essa tomada aqui. Né? Então, eu tenho aqui em cima a minha caixa que está no teto, o circuito passa, desce pela parede e chega aqui no interruptor. No interruptor, ele é conjugado com uma tomada, vai chegar o quê? Vai chegar para a tomada fase neutra e terra do circuito 2, chega aqui fase neutra e terra do circuito 2, e para o circuito de iluminação, aqui vai chegar a fase e o retorno da lâmpada. Um desses condutores aqui da lâmpada retorna aqui para o meu interruptor. E chega também a fase, uma das fases vem para cá. A fase 2, ela chega no interruptor, no interruptor também, só que para atendimento da tomada. Então, esse é o exemplo esquemático, né? Na prática, como que seria essa ligação. Quando chega na caixinha aqui, ela vem pela parede, olha, vem pela parede aqui, desce o condutor embutido na parede, ele vem e atende essa tomada. Então, na tomada chega o neutro, chega a fase e chega o terra. Outro exemplo aí para ter uma visão na prática, como seria isso, aqui continua o meu quadro de distribuição, a minha caixinha no teto, por onde o eletroduto vai conectar. O eletroduto conecta aqui, ó, numa caixa hexagonal. Vai descer para o meu interruptor, three-way, é um interruptor three-way. Vou mostrar aqui a ligação three-way. Então, desce aqui uma caixa embutida na parede, chega aqui no meu interruptor three-way. Chega aqui uma outra caixa que vai estar em outro ponto do cômodo, onde você vai comandar a lâmpada. Nesse primeiro three-way chega a fase e os dois retornos. E aqui nesse segundo three-way chega os dois retornos desse three-way e o retorno da minha lâmpada. Então, um retorno da lâmpada vem para cá. Esses dois retornos são esses dois que estão indo para cá. E aqui também chega a fase. E na lâmpada ali, vocês podem observar, o neutro vai estar passando aqui dentro, está chegando o neutro e o retorno que é conectado no interruptor. Dessa forma, você tem uma visão, né, prática de como é feita essa conexão. Né? Então, sai, relembrando aqui, para a gente não esquecer, tem aqui um three-way e outro three-way aqui. Os dois paralelos estão vindo para cá. Então, o que a gente faz? Olha, na ligação física, vem 2 para cá, olha, 2 para cá, e vem a fase para cá, para esse interruptor, fase, tá ok? Fase 2 paralelos. E ainda chegando nesse outro lado aqui, o retorno da lâmpada vem para cá, ok? Assim a gente tem a visão dessa ligação na prática. Bom, agora, vamos imaginar que você esteja de posse do projeto elétrico da residência. Como entender esse projeto para que você, eletricista, você que está iniciando, execute esse projeto da forma que está mostrada aqui? Primeiramente, vamos localizar aonde é que está o quadro elétrico. O quadro elétrico dessa residência, ele se encontra aqui, tá? Então, tem o quadro elétrico naquele ponto ali em vermelho. Vou ticar aqui o quadro elétrico. Nesse ponto, eu tenho o quadro elétrico. QM vem do quadro de medição. Se vocês observarem, aqui está pontilhado. Se está pontilhado, significa que você tem aqui um eletroduto. Quando você for executar, você vai ter um eletroduto no solo, no piso, né? No solo, por exemplo, ou no piso, que você tem o neutro, fase, terra. Então, a alimentação desse ambiente aqui pode ser observada aqui
que o condutor aqui de neutro é representado dessa forma, o condutor de fase é um pauzinho, o condutor de neutro é um L de cabeça para baixo. E o condutor de terra é um Tzinho, e o condutor de retorno é metade do condutor de fase. Né? Então, dessa forma, olhando aqui no desenho, nós temos uma alimentação bifásica. Então, temos fase, fase, terra e aqui o primeiro, o neutro. Bom, então, se a minha alimentação chega no meu quadro de distribuição e é uma alimentação bifásica, vamos identificar quantos circuitos tem nesse ambiente. Se vocês observarem aqui, nesse ambiente eu tenho o circuito 1, tenho o circuito 2 e tenho o circuito 3 aqui. O que representa as tomadas? Olha, tomada baixa é um triângulo vazio, então tomada baixa é essa, tomada com triângulo cheio é tomada alta, tomada com a metade do triângulo pretinha e outra branquinha é tomada média. Então, eu tenho tomada baixa, alta e média. E vamos agora aos interruptores. Interruptor simples é uma bolinha vazia, está aqui. Interruptor three-way é a bolinha cheia, está representada aqui. Ponto de luz no teto, uma caixa hexagonal no teto, é essa bolinha representada aqui. Então, pessoal, como vocês fariam a leitura? Nesse ambiente aqui, a leitura seria o seguinte. Nesse ambiente, eu tenho 1, 2, 3. Então, tem 1, 2, 3 tomada baixa nesse ambiente. Tenho uma tomada média e tenho uma tomada alta. Agora, se vocês observarem aqui, sai um eletroduto. Na verdade, estão saindo 2 eletrodutos. Olha esse eletroduto aqui, olha, onde eu botei em vermelho. Esse eletroduto que sai do quadro de distribuição, ele está embutido na parede. Então, ele atende a tomada do circuito 2 e essa tomada alta do circuito 3. Ok? Outro ponto importante, essa linha cheia aqui, atravessando, representa um eletroduto embutido no teto ou na parede. Quando a linha é tracejada, é pelo piso. Então, vocês olham, na distribuição, eu vou chegar a circuito 1, circuito 2, né? O circuito 1 está aqui, ele vai fazer o atendimento ao comando A do interruptor, e o circuito 1 também, ele vai acionar essa lâmpada. Então, ele aciona 2 pontos de luz em paralelo. Né? Então, a fase do circuito 1 e o neutro está vindo aqui. E aqui, vocês podem observar que eu estou acionando essa lâmpada em 2 pontos. Eu tenho uma ligação three-way aqui e aqui. Então, nesse primeiro three-way, chega 3 retornos, sendo um da lâmpada e o outro, esses outros 2 aqui. Ok? E aqui nessa descida aqui também, pessoal, chega o circuito 2, que é para atendimento dessas tomadas aqui, ó. Não é? Então, ele atende essa tomada e dessa tomada até essa foi feita uma ligação via o piso aqui. Então, o piso foi quebrado e conectado aqui. Então, chega aqui o circuito 2. E dentro da parede aqui tem uma conexão da última tomada aqui, também atendendo o circuito 2. Que, por sinal, ela também está tracejada aqui, porque vai atender pelo piso essa outra tomada, e aqui pelo piso também atender essa tomada 2 aqui. E aqui pelo piso eu fecho atendendo essa outra tomada aqui, que é a tomada média. Nesse cômodo aqui, olha para vocês verem qual circuito que eu tenho. Eu tenho o circuito 1 também. Então, o circuito 1, ele vem aqui, chega no meu interruptor B, esse interruptor aciona esse ponto B aqui, então vai chegar no interruptor a fase e retorno. Fechou, não é? Desse outro lado aqui, a mesma coisa. Está chegando a fase e o neutro aqui. Eu vou precisar na lâmpada do neutro, em algumas luminárias no terra, no caso. Então, no interruptor vai descer a fase e o retorno. Então, gente, para você entender a ligação, é bem simples, né? Já que você tem prática e às vezes não sabe fazer a leitura,
é possível, com essa pequena aula aqui, nesse slide, vocês terem um entendimento. Porque muitos de vocês já sabem fazer as ligações. Então, no interruptor chega o quê? Olha, nesse interruptor chega a fase, que é representada por esse risquinho aqui, e chega o meu retorno. Então, isso está embutido. Então, chega na minha caixa de derivação e desce pela parede. Vem pelo teto, desce pela parede. Não é? Então, dessa forma, é possível de fazer a leitura desse circuito. Outro ponto que eu vou colocar aqui, essa tomada alta, ela está vindo embutida aqui, olha. Então, vem dois circuitos, da tomada 2 à tomada 3. É uma tomada alta. Não é? Então, chega. Essa tomada tem uma característica que chega duas fases terra. É um tipo de alimentação necessária para esse tipo de ambiente. Aqui também, vocês podem olhar que o circuito 2 está descendo. Ele passa por dentro dessa caixinha, vem até atingir as tomadas aqui, e aqui ele vai sendo distribuído. Ó. Veja que aqui foi distribuído pelo piso, passou pela parede, veio pelo piso para atender a tomada 2, e ainda veio para cá e para cá pelo piso para atender a tomada 2 também. Então, outra observação, são 3 circuitos nesse nosso ambiente, a alimentação é bifásica, né? E eu tenho uma ligação three-way e dois interruptores simples colocados, um nesse ambiente aqui e outro nesse ambiente. Então, dessa forma, dá para vocês terem um entendimento. Bom, agora, e a visão em 3D, pessoal? Eu resolvi colocar a visão em 3D, porque você que vai executar, você tem a visão em 3D. Lembra que o quadro elétrico deve estar aterrado. Vamos imaginar essa situação hipotética aqui, onde eu tenho esse pedaço de uma instalação elétrica, para que você entenda como será a sua execução. Então, esse quadro é aterrado, então tem aqui, olha, vocês podem observar onde eu botei em vermelho, o sistema é aterrado aqui. E aqui vocês podem observar que saem do quadro de distribuição 1, 2, 3, 4 eletrodutos saindo. Vamos a esses primeiros 2 eletrodutos, olha, ele sai aqui, vem para essa caixa. Esse segundo vai lá para a segunda caixa, né? Esse primeiro que desce aqui, que vem aqui, ele vai descer para essa tomada aqui, e ele desce aqui também para atender essa tomada, e interruptor conjugado, ou essa outra tomada. Aqui, se vocês observarem aqui, ó, nesse segundo aqui, onde eu estou passando o mouse, olha, aqui em vermelho, ele sobe e vai atender essa outra caixa de derivação. E aqui você vai fazendo a distribuição. Olha esse outro aqui atendendo as tomadas. Olha, ele vem aqui e atende as tomadas. Então, essa é uma visão, né, em 3 dimensões. Aqui do lado, vocês podem ter a visão, né, da parede quebrada, como seria essa visão. O quadro elétrico fica mais ou menos 1,20 do piso acabado, tomada média 25 a 30 centímetros, tomada baixa, né? Tomada média 1,25 ou 1,30, né? E 2,20 uma tomada alta. Então, essa visão que vocês vão olhar, o que vocês vão executar. Então, em cima da laje, você vai colocar as caixinhas de derivação e as perninhas da aranha descendo, né? Você pode observar, parece uma aranha. Descendo e sempre tendo contato com os circuitos que saem, né, do meu quadro. Não adianta essas perninhas da aranha aqui, elas não terem conexão com o quadro, né? Bom, agora dicas para você executar a instalação elétrica. Primeiro ponto, seria interessante você lançar esses eletrodutos. Durante a concretagem, por exemplo, numa residência, você coloca as caixinhas, sempre lembrando do quadro, já deixa o quadro com a tubulação passada para fazer a interligação com as caixas de derivação. Depois, defina as cores dos condutores, é importante. Aqui embaixo, o neutro pela NBR 5410, quando você usa a identificação por cores, o neutro deve ser azul claro. As fases, você pode utilizar o vermelho, o preto e o amarelo. Lembrando que, por razões de segurança, não deve ser usada a cor de isolação exclusivamente amarela. Onde você tiver risco de confusão
com a coloração verde e amarela. Não tem esse verde e amarelo? Se existir confusão com o amarelo, para evitar risco, não utilizem a coloração amarela. Então, as fases eu poderia, em princípio, utilizar essas cores aqui sinalizadas. O amarelo também, salvo essa exceção aqui que eu mostro para vocês. O condutor de terra, que é o condutor de proteção, amarelo com verde. O condutor de retorno, você pode usar a mesma cor do condutor de fase. Se o meu condutor de fase é preto, eu posso utilizar o condutor de retorno preto também. Então, essa seria a identificação adequada dos condutores, conforme a norma. Não é interessante usar uma cor só. Se você usar uma cor só, é necessário que você coloque uma tagzinha em todos os cabos, marcando o que é neutro, o que é terra, o que é fase, o que é retorno, tá? Então, a coloração é uma boa sinalização. Depois, identificar os circuitos e seus neutros durante seu lançamento. Vai marcando, porque a norma pede que o neutro ele seja único para cada circuito. Cada circuito tem o seu neutro. Então, faça a identificação do neutro, porque isso depois, se você não fizer, vai ter problema na execução, na hora de fazer a ligação do DR, né? Se não for usar DR geral. Depois do quadro elétrico, desse quadro elétrico, vocês vão fazer a distribuição dos interruptores, né? Vão fazer a distribuição dos circuitos, que é essa ligação aqui, ó, né? Vai fazer a distribuição dos circuitos. Depois, você vai fazer o fechamento dos interruptores, fechamento de tomada de uso geral, tomada de uso específico. E sétimo item, você vai fazer um quadro com a identificação dos circuitos e colar no seu quadro. Então, nesse quadrozinho aqui, desse exemplo 3D, você vai colocar aqui no quadro a identificação do circuito. E o último, né? Aqui está quinto, mas é o oitavo passo. Aqui é o oitavo passo. Você vai efetuar os testes na instalação, conforme vai estabelecer a NBR 5410. Tem uma aula no canal da Universidade da Elétrica, são os ensaios que devem ser realizados numa instalação elétrica. Então, não deve entrar em operação sem executar os ensaios recomendados pela NBR 5410. Pessoal, então, dessa forma, são os passos importantes para que vocês possam executar, dicas para que vocês possam observar e executar uma instalação elétrica conforme as normas técnicas, que é a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Dessa forma, a gente encerra mais uma aula colocada no canal da Universidade da Elétrica. As referências bibliográficas são referências do autor da Universidade da Elétrica, professor Luciano, e também a NBR 5410 foi utilizada para embasar na montagem dessa aula para vocês, e o livro de instalações elétricas do Eduardo César e o Larry Aparecido, da editora Érica, de 2013. Obrigado a todos e fiquem atentos para novas aulas no canal da Universidade da Elétrica. Obrigado a todos vocês.